Você está ouvindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Este ano estamos estudando o Novo Testamento. Olá, pessoal. Boa tarde para quem é boa tarde, bom dia para quem é bom dia e boa noite para quem é boa noite. Essa semana, uma semana muito especial, pois vamos falar do centro das nossas vidas, que é do Salvador Jesus Cristo. Vamos falar do nascimento dele. E o estudo vai ser Mateus 2 e Lucas 2. Como toda semana a gente está gostando de fazer, nós temos o contexto histórico. E hoje a Lelê vai cobrir para nós e nós vamos nos complementando. Tá, então naquela época, José e Maria, eles moravam em Nazaré, que é mais ou menos na região da Galileia. E aí, César Augusto pediu para todo mundo, decretou que todo mundo tinha que se alistar para poder participar do censo na cidade de origem de cada um. Então, eles tiveram que viajar mais ou menos uns 11 quilômetros de Nazaré até Belém, que fazia parte, então, da região da Judéia. E aí, quando tudo isso aconteceu, foi quando Jesus Cristo nasceu. E mais ou menos uns 2 anos depois, que é mais ou menos o tempo que eles falam aqui dentro de Lucas, que Herodes, ele descobre, né, ele recebe uma visita dos reis magos, que estão procurando pelo rei, estão procurando por aquele que nasceu para ser rei dos judeus, né? Então, e aí ele pergunta, mas quando que vocês viram esse sinal? Que sinal é esse dessa estrela? E aí eles falam, ele junta todas as pessoas que são conhecidas das escrituras, né, das profecias, e eles contam que uma nova estrela iria aparecer. E aí ele perguntou, então, quando que isso apareceu, né? E aí parece que foi mais ou menos há uns 2 anos que a estrela tinha aparecido. E aí, então, ele pede para que todas as crianças fossem sacrificadas, porque ele não queria dividir o reinado com ninguém. E aí, então, que José recebe a revelação de que eles tinham que sair e ir para o Egito. E aí, do Egito também, depois eles voltaram para Nazaré. Então, é legal também já trazer um pouquinho aí que na Bíblia fala que Cristo viria do Egito e também fala que ele viria de Nazaré. Então, fala um pouquinho de todos os cantos que ele passou. Então, mostra aí de novo como a profecia estava sendo cumprida. Ele precisava fugir para esses lugares para que as profecias fossem cumpridas. É muito interessante mesmo, né? E realmente que Cristo ia ter que nascer em Belém, e que Belém significa a casa do pão, e ele é o pão da vida, né? Então, com certeza, as escrituras dos profetas, né? Samuel, Isaías, Miqueias, todas elas foram cumpridas, né? Através do nascimento de Jesus Cristo. A gente entende e tem o testemunho de que era para ser do jeito que foi, né? E é tão interessante como o nosso Salvador, o maior exemplo para nós, né? O maior de todos, ele teve que vir de uma forma tão humilde, de uma forma tão simples, né, mesmo. Ele nasceu num estábulo, no final das contas, né? E aqui no manual tem uma parte bem interessante que fala: desde o dia de seu nascimento ficou evidente que Jesus não era uma criança comum. Não foram apenas a nova estrela nos céus ou a jubilosa proclamação angelical que tornaram a infância de Jesus única. Foi também o fato de vários fiéis de diferentes países, profissões e origens terem sido imediatamente atraídos a ele. Antes mesmo dele ter proferido seu convite, vem e segue-me, eles se achegaram. Naturalmente, nem todos se achegaram a ele, muitos simplesmente o ignoraram, e até mesmo um magistrado cheio de inveja procurou lhe tirar a vida. Mas aqueles devotados, humildes e puros seguidores da retidão, o viram como quem ele era, o Messias prometido. A devoção deles inspira a nossa própria, pois as novas de grande alegria trazidas aos pastores foram para todo o povo, e o Salvador, que é Cristo, o Senhor, havia nascido naquele dia para todos nós. Muito legal. Eu queria engatar aí que você falou das testemunhas e falar um pouquinho dos magos. Eu estava lendo... eu tenho um livro que chama O Novo Testamento, uma tradução para Santos dos Últimos Dias, e o nome do autor é Thomas Wayment, e ele dá uns fatos assim interessantes, o que as palavras significam e tal. E no livro ele fala que a palavra magos em grego significa sábios, interpretadores de sonhos ou astrólogos.
E através dessa palavra magos, a gente entende que eles eram gentios, eles não eram judeus. Então alguém que não tinha, talvez nada... Eles eram conhecidos, talvez eles sabiam, né, das profecias, acho que sabiam, né, das profecias que os judeus acreditavam, mas não era como eu falo, um belief, uma crença. Uma crença deles, talvez isso. Mas através de seus estudos da astrologia, das estrelas, quando eles viram as estrelas... A estrela, né, que simbolizava o nascimento de Cristo, eles largaram tudo astronomia, né? E foram seguir. E eu acho muito legal que eles não tinham um plano, né? E eu tinha lido, eu não sei se foi no manual, em algum outro lugar, de falar assim, como que a gente segue a estrela, né, em nossa vida? Tipo, a gente tá pronto pra ver um sinal de Jesus Cristo, largar tudo sem ter plano. Eles só estavam seguindo a estrela, eles não sabiam se a estrela ia levar eles pra África, se ia levar eles pra Ásia, tipo, sabe? Eles só pegaram e largaram tudo e vamos seguir a estrela. E reconheceram, né? Eles tiveram a capacidade de reconhecer e seguir. Então, como que a gente reconhece os sinais da nossa vida hoje, né? E a gente tá pronto pra seguir? Exatamente. Eu fiquei pensando, então, também nos pastores, né? E que receberam a visita do anjo e que acreditaram e que creram, né? E o anjo fala para eles, né? Não temam, né? Mas vão ali, vão ver por vocês mesmos. E eles reconheceram a voz, né, de Deus. Então, como a gente pode reconhecer? Como a gente pode estar pronto para isso, né? Para as coisas que o Senhor quer para nossa vida. E você vê que são grupos de pessoas completamente diferentes uns dos outros, né? Tipo, os magos, conhecidos, assim, estudiosos, né? Muito inteligentes, acreditavam, né, liam as estrelas. E daí o outro grupo aqui de pastores super humildes, que provavelmente não tinham, nem sabiam ler, provavelmente. Sabe? Tudo que eles sabiam era aquele trabalho. Mas o que eles tinham em comum, eu acredito, era, tipo, eles eram humildes, ensináveis, e eles estavam com a disposição de agir. Eles viram a estrela, eles viram o anjo e só foram pra ver Cristo. Isso me faz pensar a vontade que a gente tem de crer nas coisas do Evangelho, né? Qual é a vontade que eu tenho de crer, de buscar, como eles tiveram, né? E é muito interessante. E das testemunhas de Cristo, então tiveram os pastores, os magos, Ana e Simeão. Simeão, ele era um homem justo e temente a Deus, né? E ele estava esperando pela consolação de Israel, que é Jesus Cristo, né? Que é o Salvador. Ele estava aguardando isso. E ele era muito fiel ao Senhor. Ele permanecia sempre muito próximo do Senhor e ali servindo no templo. E foi prometido para ele, e isso eu achei muito interessante, que por revelação divina, o Senhor disse a ele, nosso Deus, né? Que ele não ia passar dessa vida, que ele não ia morrer sem ter conhecido o Salvador, né? E José e Maria levaram Jesus Cristo para ser apresentado no templo. E ele então pegou no colo, né? E aí ele expressa para o Senhor que ali então ele já tinha cumprido ali a missão dele. E quão importante, né? Ele não foi uma das testemunhas ali, né? De ser justo e ser temente ao Senhor, e ser fiel, né? Quão importante somos nós, na vida das nossas famílias, dos nossos amigos, procurando estarmos perto do Senhor, né? Assim como Ana também diz assim, ela não se afastava do templo e servia a Deus com jejum e orações, de noite e de dia, e falava de Cristo a todos, né? E esperava a redenção em Jerusalém. Ana também era uma mulher muito temente ao Senhor. E aí, Ana, como você? Concordo. Sou mesmo. Ela era uma viúva, né? E ela não se afastava do templo. Então, e aí fala que ela esperava, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, que força dessa mulher, né? Mesmo né, no final da vida, tá perseverando lá até o fim e ainda presenciando esse momento tão lindo né, que o Messias tinha nascido. E como é importante como o Senhor escolheu essas pessoas também, né? Assim, ou melhor,
como os profetas escolheram mencionar essas pessoas. São todas as pessoas que tinham desejo, né? Se achegavam ao Senhor e elas tinham as bocas abertas, né? A boca aberta. Elas compartilhavam do que elas sabiam, do que elas tinham estudado, das experiências delas. E pessoas que, tipo, eram diferentes, que tocavam grupos diferentes de pessoas. Por exemplo, a Ana, pelo que eu entendi, ela era, tipo, ela não só estava no templo, mas ela, tipo, trabalhava no templo. Acredito que ela tinha algum Oficiante, cargo talvez, oficiante. né? Acredito que ela trabalhava, dava discursos, não sei, uma pessoa que talvez o povo judeu ouvia as palavras dela. Respeitava, então, né? Por ser mais velha também. Exatamente, por ser mais velha, uma mulher. Então, assim, ele procurou ter essas 4 diferentes testemunhas para tocar 4 grupos de pessoas diferentes. Se você era mais da intelectual, talvez o testemunho dos magos caísse mais em você. Se você fosse mais espiritual, talvez a Ana... E é interessante, voltando também nesse, né, o que é escolhido colocar nas escrituras, aí volta um pouquinho para Mateus. É interessante que ele escolheu trazer um monte de profecia para falar, olha, isso está se cumprindo, judeus, prestem atenção, isso aqui se cumpriu, aquilo que foi falado antes se cumpriu agora, e aquilo também está se cumprindo agora. Ele trouxe várias profecias diferentes em Mateus 2 para falar, olha, está se cumprindo, tudo que vocês estavam procurando está se cumprindo. Exatamente, E em Lucas 2:52 fala sobre o desenvolvimento de Jesus Cristo, né? Ele fala que ele se... qual é a palavra certinha aqui? Que ele crescia, e aí o presidente Ezra Taft Benson, ele ensinou o seguinte: o mais bem-sucedido programa de aptidão total para os jovens que já se viu foi descrito em 17 palavras. Este é o ideal de todo o programa de aptidão para os jovens. Ajudar nossos jovens a crescer em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Isso cobre todas as áreas: aptidão física, mental, social, emocional e espiritual. Então, Jesus Cristo aqui, a gente está sendo ensinado que ele crescia nisso, né? E o presidente Ezra Benson está dizendo para nós, olha como a gente tem que crescer com esses jovens, né? Esses jovens precisam crescer assim como Jesus Cristo, em todas as áreas, assim como Jesus Cristo tem feito. Nossa, muito legal. Eu nunca tinha pensado, assim, em Jesus Cristo nessa luz, assim, talvez. A gente sempre, acho que, vê ele mais como espiritual, né? Mas ele era carpinteiro também, como seu pai. Então, ele foi ensinado, ele tinha um trabalho na sociedade. Ele era um integrante da sociedade. Tipo, ele fazia parte da sociedade, além de, né, ser e no templo ele já fala do social também, né? Mesmo no templo ali, ele ensinando, as pessoas perguntando para ele as coisas, né? Ele já estava vivendo essa parte social também, ele era fácil de falar, né? Então ele cresceu em todas essas áreas. Exatamente, ele estava comprometido também a fazer a vontade do Pai, né? Do nosso Pai, de Deus, né? Todos ficavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas, que nem, Lele, você comentou, né, dessa experiência que é descrita nas escrituras dele no templo, né? Então, ele sendo jovem, engraçado, porque acho que a gente vai amadurecendo e a gente vai se centrando mais e vendo o que realmente importa, mas Jesus Cristo, ele veio com esse propósito, né? De aprender, de fazer as coisas de meu pai, que ele fala nas escrituras, né? Que foi aquela passagem que Maria e José estavam procurando por Jesus Cristo, né? E aí eles voltaram para a cidade deles e depois eles voltaram de volta para Jerusalém e ele estava lá no templo, né? Tiveram que encontrar ele de volta 3 dias depois, enfim. E ele falou assim, né? Não sabeis que preciso tratar dos negócios de meu pai? Tipo, mãe, que surpresa. É óbvio que eu estou aqui no templo, né? Onde mais eu estaria? E é um grande exemplo para nós, né? Que nós precisamos dedicar do nosso tempo também para estudarmos, conversarmos, aprendermos sobre o nosso Pai, né? Sobre o nosso Pai Celestial e especialmente sobre o nosso Salvador Jesus Cristo também, né? E um exemplo para os jovens também. Tem uma escritura que não é citada aqui, mas que eu gosto muito de citar para os meus filhos, que é: aprende sabedoria em tua mocidade. Porque essa época da juventude é uma época que passa tão rápido, né? E é uma época que marca muito, é muito importante, marca todas as nossas, né, as decisões muito importantes que a gente tem que tomar, que ajudam na nossa, né, na vida adulta. E aí eu penso que forma que os jovens, né,
como que esse exemplo de Cristo pode ajudar os nossos jovens a fazer a vontade do Pai, né? Fazendo seminário, como a gente pode ajudar os nossos jovens a fazer essa vontade, a estar aos domingos na igreja, né? Ajudando a preparar o sacramento, enfim. Se comprometendo na obra. E aproveitando também, assim, que a gente tá no começo de um ano novo, eu pensei agora, desse jeito que Jesus falou, tipo, onde mais eu estaria a não ser no templo? E esse é o tipo de pessoa que eu desejo ser. Que, tipo, se a Laís me ligar e falar assim, ei, Ana, o que você tá fazendo hoje? Daí eu vou lá e falo, sei lá, tô no templo, ou tô lendo as escrituras, isso não vai surpreender a Laís. Porque essa sou eu. Eu sou uma pessoa espiritual, sou seguidora de Jesus Cristo, e é isso que eu quero, sabe, pra esse ano. Eu quero ser uma pessoa mais espiritual, e eu quero realmente ser uma seguidora de Cristo, que não surpreenda ninguém, entendeu? Todo mundo vai... É óbvio que a Ana tá aqui tendo um podcast falando de Cristo, é a cara dela, entendeu? Tipo, essa que sou quem eu quero ser. E pegando o templo é um lugar de proteção, né? E Cristo, ele... E é uma meta legal também pra gente fazer esse ano e convidar todo mundo que tá assistindo também pra frequentar o templo, né? Todos os meses, se possível, né? E as famílias também, levar... Não só você, trazer a tua família ou algum amigo, né? Porque você quer estar lá, mas você quer mais gente lá também, né? Com certeza. Eu acho que o que a gente pode tirar, então, dessa semana aqui na nossa conversa é as nossas metas aí pro novo ano, conhecer o nosso Salvador, e através de conhecer Ele, nossa vida vai melhorar com certeza, né? E o templo é uma grande ferramenta, porque pois ele esteve no templo por muitas vezes, ele aprendeu, ele sabia, né? Acho muito interessante porque tem uma escritura que ele fala pra Satanás, né? Satanás tá tentando ele fala assim, está escrito. Então Cristo disse isso pra Lúcifer, né? Está escrito. Então ele sabia, ele tinha o conhecimento. Que tenhamos o conhecimento, fica aí então um desafio pra nós e pra você que tá nos ouvindo, né? Vamos mergulhar esse ano nas escrituras e na vida do Salvador.